Fala, galerinha da mediação, começando mais uma aula de geografia. Hoje, professor Jorge, continuando falando um pouco sobre a questão do estado de Rondônia, sobre Planaflora, mas mais voltado aí para falar sobre a questão de unidade de conservação, mais características sobre as nossas comunidades indígenas. Não é isso, professor? É isso aí. E aí, pessoal, tudo bem? É isso aí, Rogério. A gente vai também amplificar outros conhecimentos que o nosso querido aluno tem que entender, saber que existem situações de implementações públicas a nível tecnológico, ainda em relação à questão da segurança nacional na Amazônia. Com certeza. CIPAM. Muito bem, galera. Show de bola. Então, fica de olho aí na nossa aula de hoje. Vamos lá no quadro? Aula 10.1. Pode falar junto. Show de bola. Aula 10.1. Show de bola. Vamos lá, galera. Polo Noroeste Planaflora, parte 2. Veremos unidade de conservação, sistema de vigilância da Amazônia, o CIVAM, e também falaremos sobre o PAC, que foram programas de aceleração do crescimento e também foram políticas públicas com certeza que foram implementadas em nosso estado. Não é isso, sim, Rogério? Claro. Beleza. Vamos lá, galera. Agora, Rogério, o interessante é que cada conversa que a gente tem, cada assunto que a gente aborda e traz para os nossos alunos, a gente quer que, passo a passo, ele alcance habilidades. Com certeza. É isso? Muito bem. Nessa aula, a gente quer que ele alcance a seguinte habilidade. Põe no quadro. Vamos lá. Olha só. A gente quer que os nossos alunos consigam reconhecer as interações da sociedade com o meio físico e o processo de transformação da paisagem. É o mesmo do Planaflora 1, né? Com certeza. Aula 1. Ou seja, a gente ainda está na mesma habilidade, só que com temas diferentes. Sim, né? Não é isso? Com certeza. Mas todos pertinentes, todos ligados, interconectados entre si. Certo. Perfeito? Muito bem. Beleza, então vamos lá. Unidade de conservação. Então a gente tem aí a definição. O que são as unidades de conservação? São espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo aí nesses espaços de unidade de conservação as águas, certo? Jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com o objetivo de conservação, essas áreas, né, professor Jorge? Isso aí. Que são separadas pelo poder público, tem o objetivo de quê? De conservação e tem aí limites definidos sob o regime especial de administração, aos quais se aplicam garantias adequadas da proteção. Isso aqui é bem interessante, ó, sobre regime especial de administração. Tem algumas áreas que são controladas pelo poder público estadual, tem outras que são controladas pela municipal e tem algumas, né, que são controladas a nível nacional, certo, professor Jorge? Exatamente. Cheguei, meu diretor. Interessante que você falou, professor, é porque há essa interação entre os poderes, né, do executivo, as esferas, certo, que são o executivo municipal, o estadual e a União, o governo federal. Muito bem. Cada um fazendo a sua parte e por força de lei. Por força de lei. É a lei, a Constituição, a parte que fala do meio ambiente, diz qual a responsabilidade de cada um nesse quesito meio ambiente. Com certeza. Okay? Então, olha só, né? São áreas aí que tem o município, o estado e o nosso país tem grandes responsabilidades, Responsabilidades, né, exatamente. De cuidar, né? O cuidado e interessante o aluno saber que tem coisas que são específicas da União. Sim. Tem outras que são específicas só do Estado e tem outras atribuições que são específicas dos municípios. Muito e bem. tem atribuições específicas de todas trabalharem em conjunto. Com certeza. Beleza? Vamos lá no quadro.
O estado possui uma área de... Nosso estado de Rondônia, né? Sim. Possui uma área de 237.765.240 quilômetros quadrados. Do qual 19,83 destinadas às unidades de conservação. Quase então 20% aí do estado de Rondônia. Isso. A gente vai encontrar... Vale ainda ressaltar, Rogério, eu vou falar aqui sobre as unidades de conservação. Elas são subdivididas em unidades de proteção integral, Certo. que está ligada aos ecossistemas livres, que devem ser mantidos sem alterações, são de proteção integral, sem alterações causadas pela interferência humana direta. É permitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Mas aí o aluno poderia perguntar, mas o que é, professor, esse uso indireto? Entende-se por uso indireto aquela que não envolve nem consumo, nem coleta, nem o dano e nem a destruição ambiental. Então ela tem que estar lá intocável. Intocável. Pode ser promovido, por exemplo, o turismo nessa área? Isso. É? Não, olha só, presta atenção. Vamos lá. São um exemplo de unidade de conservação de proteção integral. A reserva biológica Sim. e a estação ecológica. Que aí recebe, nesse caso, né? Visitante, Isso. muitas das vezes, né? Mas não pode destruir, não pode levar nada. Gerar Tem impacto, que né? Não pode gerar impacto. Muito ok? bem. E dentro do nosso estado nós temos, como você falou, né? Pode, mas não pode extrair, você pode contemplar. Sim, seria o uso indireto que está falando aí, né? É, uma contemplação. Muito bem. Mas ela tem que permanecer intocável. Top. E se ela permanece intocável, galera, geralmente não é por acaso. Estudos são realizados, muitas das vezes ali a gente tem a nascente de um rio. Nessa área você vai ter uma floresta remanescente, tem uma biodiversidade muito importante para aquele determinado espaço geográfico. Então essas unidades são estabelecidas adotando alguns critérios, certo? Exatamente. Vamos lá no quadro. Então, são 24 federais de responsabilidade do Instituto Chico Mendes, 38 estaduais de responsabilidade da SEDAM. Professor, mas o que é SEDAM, professor? SEDAM quer dizer Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia. E uma municipal, o Parque Natural de Porto Velho, de responsabilidade da SEMA, que quer dizer Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Olha aí, professor Jorge, SEDAM, né? Esfera estadual, né? Isso. Aí a gente tem aqui a SEMA, né? Meio Ambiente, que é a esfera municipal. Isso. Foi o que a gente falou lá no início, né? Sobre essa questão do controle. E as 24 federais de responsabilidade do Instituto Chico Mendes, que é federal, que é do governo federal. Tá aqui o que a gente falou lá no início sobre a questão do controle, da responsabilidade entre diferentes esferas, certo? Isso. Muito bem. Mas assim, Rogério, o nosso aluno pode ficar perguntando, professor, o que é esfera? Quando nós falamos em esfera, a gente está querendo que o nosso querido aluno entenda que o governo ele é separado, o Estado ele é organizado. Claro. Nós temos um governo, né, uma prefeitura, nosso querido aluno está no município. Então essa é a esfera municipal. Aí nós temos a esfera estadual, aí nós já estamos falando do Estado de Rondônia. Muito bem. Mas não necessariamente só o Estado de Rondônia. Pode ser o Estado do Amazonas, com as prefeituras de lá. Com certeza. O Estado do Maranhão, com as prefeituras de lá. E cada estado com seus municípios, com suas prefeituras. Com certeza. Todos dentro da federação, dentro do Brasil, que é o governo federal. Muito né, bem. Que é o executivo, que é o poder executivo da presidência da República, né, que é o presidente a nível de Brasil, que esse é a União, é o governo federal. Sim. A nível estadual são todos os governadores, que aqui no nosso caso o governador Marcos Rocha, e aí no seu local, na sua localidade, no seu município, o seu respectivo prefeito. Que a gente bem. aqui, né, são vários, não dá de falar. Com certeza. Mas são muitos. Então é isso que a gente quer que você entenda. Existem essas esferas de governo e tem que estar bem claro para você, ok? Beleza, vamos lá. Continuando no quadro, por favor. Vamos lá, galera. Em Porto Velho, Guajará-Mirim e Machadinho do Oeste concentram a maioria das unidades de conservação. 25 resex, 4 estações ecológicas, 8 parques, 4 rebio, 13 flonas, 4 reservas particulares do patrimônio natural e uma área de proteção ambiental. Aí nós temos aqui o mapa, né, professor Jorge, das unidades de conservação
E aí a gente reforça, né, uma aula de geografia de Rondônia, mas o mapa, ele tem informações aí, né, sempre é importante, professor Jorge, mesmo falando aqui de Rondônia, o aluno ficar atento a algumas informações aí, como os pontos cardeais, né, a questão da orientação geográfica. Isso. E também, para interpretar esse mapinha, que depois ele vai analisar mais em casa, ele tem que fazer a leitura da legenda. Isso. E o que está falando nessa legenda aí, professor Jorge? Olha só, nosso querido aluno, ele é do primeiro ano, mas desse mapa aí, é um mapa bonito. É bonito. É um mapa bonito, ele não é muito complexo. Volta aqui com a gente, diretor. Esse mapa, ele não é muito complexo, ele está bem definido. Sim. Com cores bem diferenciadas, que não dá do nosso aluno confundir. Sim, claro. Então, o que a gente quer? Por que a gente deu essa paradinha aqui? A gente fez essa parada para que o nosso querido aluno consiga perceber a importância de reconhecer o que está na legenda, as cores, para uma análise maior. Claro, é isso aí. Por exemplo, uma questão do Enem poderia perguntar para o nosso aluno, daqui a 2 anos, né? Ele vai perguntar essa parte rosa aqui. É o impacto, pode falar do impacto ambiental. Claro. Que é o desmatamento, é a ação humana. Com certeza. E aí, se ele não souber fazer essa análise, às vezes perde uma questão. Pois é. Por não saber fazer essa análise. Então, reforçar esse ponto, a gente sempre vai fazer aqui, né, professor Jorge? Isso. Porque a gente quer o teu sucesso, querido aluno. Isso, é exatamente. Isso? Perfeito. E a gente, sempre que necessário for, a gente para relembrar alguns conceitos básicos, para que ele relembre e consiga entender melhor o que a gente está falando. Muito bem. Show de bola, galera. Então, vamos lá no quadro. Aí nós temos a imagem. Né, olha só, aí tem essa imagem. Olha só, eu falei da questão rosa, né, o Rogério? Olha só o impacto ambiental rosa, ou seja, o desmatamento no estado de Rondônia. Essa é a ocupação humana. Olha as terras indígenas, né? Temos várias terras indígenas e unidades de conservações federais, que são a parte do verde escuro, as unidades estaduais de conservação, as verde clara, e as áreas não desmatadas fora das áreas protegidas. Então é isso, preste atenção bem, galera, que nós temos em Rondônia ainda muita terra indígena. Nós temos muitas unidades de conservação também, né, Rogério? Sim, claro, com certeza. Pode observar no mapa, né, que está falando aí essas áreas. E se você observar, por exemplo, né, a ocorrência das comunidades indígenas, que a gente já falou até na aula anterior, a gente consegue verificar aí nessa região de Guajará-Mirim, né, uma grande concentração das comunidades indígenas aqui do estado de Rondônia, certo, professor Jorge? Beleza. E também nessa região a gente vai encontrar aí, ó, Porto Velho, como foi falado no texto anterior, Porto Velho, Guajará-Mirim, áreas de unidade de conservação aqui no nosso estado de Rondônia, a maior parte delas. Certo? Vamos lá, continuando. Próxima. Conforme a lei 9.000, olha aí, falamos de lei no começo, ó. Agora a gente está especificando qual é o número da lei, ó. Lei 9.985 de 18 de junho de 2000. Fala sobre o quê? As unidades de conservação, que elas se dividem em 2 grupos, que são as unidades de uso sustentável. E aí a lei explica o que é a unidade de uso sustentável. Muito bem. Que é compatibilizar a conservação da natureza com o uso da parcela dos seus recursos naturais, mas tem que ser de forma sustentável. Muito bem. Ou seja, quando ele fala ou seja, vírgula, ele está explicando o anterior. Olha, até língua portuguesa na geografia. É demais. A gente explica, esse professor Jorge é então, demais. Olha só. Ou seja, é explorar o ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais. Professor, apareceu uma palavra ali bonita, professor, que eu não sei o que é. Perenidade, ou seja, manter sempre. Garantia que ela seja para sempre, né, o seu recurso ambiental, que não acabe ele. Por exemplo, professor Jorge, um exemplo. Eu tenho nessa área de unidade de uso sustentável uma comunidade que vive na proximidade, certo? Isso. E ali naquela localidade tem, por exemplo, uma castanheira. Isso. E ele faz a colheita diária, certo? Isso. Ele vive da castanha. Da castanha. Não da madeira. Não da madeira. Então ele quer aquela árvore em pé.
Muito bem. Então aí esse caso aí seria, né, Uso representando o quê? sustentável. A perenidade, né, Isso. daquela floresta, né, daquela área. Exatamente. Garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Então, quando a gente fala economicamente viável, a gente está falando que aquele ribeirinho, que aquele extrativista, ele pode tirar né, da natureza para o seu sustento. Muito se torna bem. Viável. Com certeza. Não é isso? Ou seja, não precisa estragar, não está na lei que não pode consumir. Só não pode, como é que fala assim, não pode devastar, Muito né? bem. Não pode acabar com aquele recurso natural. Justamente. Muito Beleza. bom, professor Jorge. E uma informação de a gente passar para o outro, né, professor Jorge? Quando fala aqui 2000, né? Então, assim, essas 22 anos atrás. normativas, a questão, assim, principalmente questão do controle do meio ambiente, lá na década de 80, lá na década de 70, a gente quase não viu isso, né? E a gente até Exatamente. falou na aula anterior sobre a questão, né, da devastação que ocorreu lá no Polo Noroeste, né? Por Isso. conta dessas falhas, infelizmente, né? Beleza, então agora eu vou pedir para o nosso diretor de estúdio, chega aqui de novo com a gente. Já que você falou nisso, eu lembrei de uma coisa. Vai No lá, tempo então. que eu estudava, muito tempo atrás, Rogério, Fale aí. professor, nas aulas de geografia, eu não tinha esse tipo de aula, que falava sobre, não era um termo usado. Aham. Unidade de conservação. É novo, né? É novo isso. É novo, né? 20 anos é muito novo. Aí o aluno é doido, é muito novo. É novo. É novo, galera. É novo. A Amazônia, a floresta amazônica tem mais de 10 mil anos. Pois é. Então, é novíssimo. Com E a certeza. gente está destruindo ela muito, né, constantemente, então a gente precisa preservar. Porque ela demorou muito tempo para ela ser o que ela é. Mas para devastar, a gente consegue fazer isso rápido, né? É verdade. Então a gente tem que cuidar. Para isso, quando a gente não existe. Agora vamos entrar na questão filosófica. Olha aí, galera. Quando não existe essa consciência humana de que a gente precisa preservar para nossa e futuras gerações, aí que vem a lei. É Para verdade. impor que a gente faça de uma forma correta. Com certeza, né? Beleza? Vamos lá. Ficou bonito isso aí, né? Ficou. Conceito filosófico da consciência, né? Parabéns, professor Boa. Jorge. Top de linha. Vamos lá, continuando. Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Sinuc. SINUC. As categorias de unidade de conservação encontra-se assim conceituada. Que são as estações ecológicas, né? Proteção, que são de proteção integral. O objetivo básico dela é preservação integral da biota, ou seja, da vida naquele lugar, dos animais e vegetais, e demais atributos naturais neles existentes, como também a realização de pesquisa científica básica e aplicada à educação. Então aí você não pode, né, desenvolver de forma alguma qualquer atividade, Isso. tipo assim, tipo do cunho econômico. Isso. Eu posso de repente até fazer um estudo científico do potencial daquela floresta, daquela área, mas exploração, o nome já diz tudo, né? Proteção integral, sem qualquer acordo, Não, é sem isso. qualquer negociação. Perfeito, garoto. Vamos lá. lá. Continuando. Área de proteção ambiental, APA, que é de uso sustentável. Uso sustentável também nós já falamos, né, Zé? Sim, claro. Pode haver a exploração, mas não pode haver a destruição. Muito bem, É isso? show de bola. É uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Olha aí novamente a palavra bonita, né? Sustentabilidade. Olha só, essa área ela já permite, né, professor Jorge, um certo grau de ocupação humana, mas aí existe todo o cuidado, né, que deve ser considerado dentro aí das normativas que falam sobre a área de proteção ambiental, né, o que pode ser feito ou não dentro dessa área. Exatamente. E a reserva particular do patrimônio natural estadual também é de uso sustentável. O que isso é? É uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Show! Vamos lá, seguindo. E aí nós temos também as florestas nacionais e florestas de rendimento sustentado, também de uso sustentável. O que são essas áreas de floresta? São áreas com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, que têm por objetivos básicos o uso múltiplo
sustentável, ou seja, das várias formas que pode ser usado esses recursos, Muito mas de bem. forma sustentável dos recursos da floresta, com ênfase em métodos para a exploração sustentável de floresta nativa e a pesquisa científica, a manutenção dos recursos hídricos, a educação e o ecoturismo. Então, está na área de uso sustentável. Show de bola. Vamos lá. Seguindo, galera. Aí temos as RESEX. Que são aí de uso sustentável, certo, professor Jorge? São as reservas extrativistas, utilizadas por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no uso múltiplo de recursos naturais. Tem como objetivo básico proteger os meios de vida e a cultura dessa população, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais da unidade, a conservação da diversidade biológica e a manutenção dos recursos hídricos. Vale a gente ressaltar para os nossos alunos, o Rogério, a questão do uso múltiplo dos recursos naturais, né? O uso múltiplo, ou seja, múltiplos, não é só um. Sim. Açaí, Buriti, Patauá, A pesca. a pesca, Pesca. a madeira também de uso sustentável, Sim. né? Então a castanha. Então é isso que é múltiplo. São vários os recursos que se tem, ok? E a nossa floresta não é a maior do mundo, mas é uma das maiores do mundo. Exatamente. Certo? Então, imagine-se só, né, a possibilidade, né? Imagine só essa possibilidade que nós temos dentro da floresta amazônica. Isso. É muita coisa, né? Só para a nível de esclarecimento, já que você falou aí, ela é 44% da América Latina. É muita coisa, né? 44% da Muito América bem. Latina é a Amazônia. Aí, professor, então o Brasil é tão grande assim? Não. A Amazônia vai para outros países, Com né? certeza. Ela não faz o limite. Sim. Quem faz o limite político é o homem. Aí é outra história, né? É verdade. Vamos lá, continuando. Vamos lá, galera. Parque Municipal. Também, olha só, o Parque Municipal, ou Parque Estadual, ou Parque Federal. Falamos também isso no começo da aula. Falamos. Lembra? Sim, E nós claro. falamos que isso pode ser compartilhado, a responsabilidade por todas as esferas de governo. Que as esferas de governo são as esferas municipal, estadual e federal. E esses parques, eles são de proteção integral. E o que são esses parques? São espaços terrestres ou aquáticos que têm como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e preservação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Muito bem. Por exemplo, aqui em Porto Velho nós temos o Parque Natural, Isso. que se enquadra aí, que no caso ele é controlado pela esfera. Estadual. Muito bem, nós temos aqui... É estadual ou municipal? O natural é o municipal, é verdade. Isso. Muito bem. Isso. Vamos lá, galera. A gente então tem o Parque Natural aqui no estado de Rondônia. Não, no estado de Rondônia, em Porto Velho. Isso. Certo? Então é um exemplo aí, ó, dessa subdivisão, Municipal, né? isso. Dessas esferas, e é um exemplo aqui em Porto Velho. Isso. Com certeza aí na área aqui dos nossos alunos, né, no município, deve ter algum parque, né? Com certeza também natural, Isso, né? Que tem esse exatamente. controle aí pela prefeitura. Vamos lá. Aí tem a Flona, né, que é uma floresta nacional, que é uma área com uma cobertura florestal de espécies nativas com proteção especial do Estado. Seu objetivo básico é o uso múltiplo. Novamente, ó, sempre vai ter, né? Esse Verdade. uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. Quando ela é criada, as áreas particulares incluídas em seu limite devem ser desapropriadas, ou seja, tem que tirar o ser humano de lá. Muito bem. No entanto, como uma área protegida de uso sustentável, admite-se que as populações tradicionais que já habitavam aquele lugar permaneçam, desde que incluídas no regulamento e no plano de manejo desta unidade.
Muito bem. Legal, aí, né? Top, né, Jorge? Então Professor não é Jorge. qualquer pessoa que pode morar lá, né? Não, aí no caso pode ser uma comunidade indígena, Isso. né? Ou de repente Os uma extrativistas. extrativista, quilombolas, né? Isso. Ribeirinho, aí tudo bem. Uhum. Mas de repente foi uma área que foi invadida. Isso. O que, que vai acontecer? Vai ter que ser retirado. Muito bem. Show de bola. Vamos lá. E as REBIOs, né, que são as reservas biológicas de proteção integral, são de proteção integral, as reservas biológicas, ok? Elas são unidades de conservação destinadas à preservação integral da biota e demais atributos existentes em seus limites, sem a interferência do homem de forma direta ou não, né? Ou modificações ambientais a qualquer título, não pode, executando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e o manejo das espécies que o exijam, a fim de preservar a diversidade biológica. Então, essas são as reservas biológicas. Tem proteção integral também. Beleza, galera. Fique atento aí ao nosso conteúdo. Agora a gente vai falar sobre o CIVAM. CIVAM, que é o Serviço de Vigilância da Amazônia. Serviço de Vigilância da Amazônia. A gente precisa fazer essa vigilância da nossa Amazônia, Rogério. Com certeza, né, professor Jorge? Por que, professor Jorge? Precisa desse controle, desse cuidado da Amazônia? É porque, olha só, imagina, né, Rogério? A nossa Amazônia é muito grande. Certo. Se a gente não tiver controle, colombiano entra aqui, Verdade. boliviano entra aqui. Com todo esse controle, eles ainda entram, Verdade. principalmente traficantes. Uhum. Então a gente faz essa vigilância através do poder público, a União, no caso. Sim. A União, isso é controlado lá em Brasília. Mas nós temos as centrais em Belém, Manaus e aqui na capital de Rondônia, aqui em Porto Velho. São as três centrais, mas com o comando geral lá em Brasília. Sim. Ok? Uhum. Mas a gente precisa fazer essa vigilância, mas ela não foi tão simples. Mantê-la não foi tão simples. Colocar ela em efetivo, porque foi um pouco complicado a forma como foi feito. Certo. Não é isso? Nós precisamos de tecnologia e claro. recursos, dinheiro. E a gente teve que buscar esse dinheiro e também essa tecnologia. E essa tecnologia não era nacional. E isso gerou problemas de ordem política e militar aqui no nosso país. Muitos críticos, muitos criticaram, né, essa política pública de implementação dessa vigilância. Mas ela, ainda assim, com toda essa crítica, ela foi necessária. Com certeza. E é necessário até os dias atuais. Perfeito. Muito bem. Vamos lá, continuando. Vamos lá, galera. De olho na tela. Então, volta lá um pouquinho. Vamos voltar aqui. O slide anterior. É isso mesmo. Então, o CIVAM, ele vai surgir por causa da preocupação do Brasil com essas fronteiras ligadas à guerrilha da Colômbia, ao narcotráfico e ao contrabando, como falamos anteriormente. E também a defensores da internacionalização da Amazônia por ser um patrimônio natural, vital ao futuro da humanidade. Ok? Beleza. Próximo. O projeto Calha Norte. O projeto Calha Norte, também aqui na Amazônia, ele foi implementado em 1985. Ele foi motivado pela necessidade de resguardar as fronteiras da Amazônia. O projeto foi desenvolvido pelo Ministério das Forças Armadas. A partir de 90, o projeto entrou em crise e foi paralisado. Em 97, ele foi revitalizado e em 2002, tornou-se programa prioritário. Já no governo Lula, o projeto voltou a ser prioridade para o Estado em razão dos problemas com as Farc, lá na Colômbia, que estava uma situação muito delicada, estava muito forte na década de 2000, as Farc, né, que é uma facção criminosa muito intensa lá na Colômbia, que usa a Amazônia para levar a droga passando por cima da Amazônia, e a gente precisava fazer essa proteção. E a Calha Norte, como a gente vai ver no próximo slide, ele faz esse controle terrestre, né, e aéreo desse espaço ali na região de fronteira. Colômbia, Venezuela, Guiana,
Peru. Então, também é um outro sistema de vigilância. No entanto, também com a intenção de preservar a soberania do Brasil. Muito bem. Okay? Tanto o CIVAM quanto o projeto Calha Norte. Show de bola. Vamos lá, galera. Então, ele foi, como a gente falou, controvertido o sistema de vigilância, porque ele consiste num sistema de radares com apoio de satélites que permite monitorar toda a Amazônia. Como eu falei, professor, essa tecnologia não é nossa. Radares e satélites. Então, tem outros países que passam essa informação para nós. Como é que eu vou ter uma soberania total sobre o que é meu se o outro também sabe? Com certeza. E delicado, acaba, né? Delicado, porque acaba sendo informação do teu país. E aí hoje, nesse cenário que a gente vive, né, de um mundo integrado, globalizado, as pressões internacionais, elas começam a acontecer a partir dessas informações. Isso, aí o nosso querido aluno precisa entender e gerar uma criticidade em relação a esse conhecimento, em saber que, ao mesmo tempo que a gente precisa preservar e a gente precisa proteger, a gente precisava ter a tecnologia própria. Com certeza. E coisa que a gente não tinha, mas a gente também tinha urgência em fazer. E a tecnologia é tão importante, porque imagine só, a gente já falou várias vezes durante essa aula sobre o tamanho da Amazônia. Muito então, complexo, muito complexo. Presencialmente é impossível controlar, cuidar da floresta. Exatamente. Se não fosse essa parceria tecnológica, não seria possível este monitoramento. Perfeito. Certo, professor Jorge? Perfeito, perfeito. Vamos lá, galera. O objetivo era controlar o desmatamento, o tráfico de drogas e o contrabando, que é intenso nessa imensa região, por justamente ser, como o professor Rogério falou anteriormente, show de bola. Show de bola, vamos lá. Vamos lá. Funciona como uma extensa rede de vigilância, radares fixos, radares instalados em aeronaves e sensoriamento remoto. O CIVAM dividiu a Amazônia em 3 grandes áreas sem fronteiras, perfeitamente divididas, como eu falei anteriormente, nas cidades de Manaus, Belém e Porto Velho. Porto Velho nós temos uma base aqui, né, professor Jorge? Temos uma base aqui. Muito bem. Lá perto da aeronáutica. Certo, é isso mesmo. Entre as iniciativas do CIVAM, podem ser citadas a prospecção, que faz uma pesquisa de recursos minerais. Outra trabalho que é feito pelo CIVAM é o controle de desmatamento, o planejamento urbano, o zoneamento agrícola, o monitoramento meteorológico e o combate ao narcotráfico e garimpo ilegal. E aí, sobre esse narcotráfico e garimpo ilegal, Rogério, você acha que seria interessante fazer uma observação? Com certeza, né, professor? Então, assim, a gente sabe que o garimpo ilegal e narcotráfico acabam gerando vários problemas, né? Para a questão, vamos colocar, humana e também a questão ambiental. Ambiental e econômica. Econômica. Porque além de ser retirado de forma ilegal, né? Nós não temos ainda a legislação, há políticas querendo mudar a legislação para que se legalize. No entanto, ainda é ilegal. O que acontece? Quando você tira divisas, você acaba todo mundo perdendo, porque aquela localidade, aquele espaço geográfico fica degradado, gera-se impacto ambiental e, além do mais, não há, como é que posso falar, o governo não arrecada tributos. Com certeza. E ele sai de uma forma sorrateira. E, às vezes vai até para outros países a nossa riqueza. Muito bem. Isso é grave. E são chamados, né? Eu lembrei na geografia que fala muito sobre isso, né? Na geografia geral aí, sobre redes ilegais, né? Como você acabou de falar esse exemplo aí, né? Isso, é porque isso. acaba não gerando lucro, né? Não gerando lucro. Não gerando lucro, gerando tributo para o Estado, né? Beleza, exatamente. Vamos lá. Vamos lá, professor. Um mapinha aí das regiões monitoradas com o projeto CIVAM, né, professor Jorge? Isso. E vocês podem perceber que nesse mapa demonstra a clara organização aeroespacial da tecnologia da informação, todas interconectadas entre Porto Velho, Manaus, Belém, onde o centro geral é lá em Brasília. Circula Brasília para eles verem aí, por favor, professor Rogério. Aqui, ó.
Aí, eu esqueci, fica horrível minha letra, mas tá marcado. Pronto. Vamos. Show de bola, galera. Beleza. Vamos lá, continuando. Aí, a gente vai ter uma nova onda de desenvolvimento econômico, que vai ser o PAC. PAC. Né, que foi o programa de aceleração do crescimento, aqui na região de Rondônia. Beleza? Ele promoveu a retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, contribuindo para o desenvolvimento acelerado e sustentável. A parceria, volta lá, professor, por favor. A parceria do governo federal com os estados e municípios brasileiros, foi um dos pilares do programa de aceleração do crescimento, o PAC. Então teve, né, parceria novamente entre os estados e o governo federal. Que é as famosas, né, que a gente falou, esferas, né? Isso. Aí no caso aqui de Rondônia, Rondônia com o governo federal. É isso? Show de bola. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Aí temos aqui esse mapa da infraestrutura logística. Então nós temos aí na legenda, né, obra em andamento. Essa obra em andamento não quer dizer que esteja em andamento agora, né, professor Jorge? É porque esse mapa aí, ó, a gente trouxe aí quando o projeto foi implantado. Por exemplo, a gente tem esse terminal hidroviário do Porto Velho e Cainágua, que já foi entregue, né? A gente tem aquelas estruturas, quem conhece Porto Velho. Olha, a ponte sobre o Rio Madeira, né? Aquela parte ali que liga ao Acre, né? Isso. Também, aqui em Porto Velho também a gente tem outra ponte, que é fruto do PAC. Vamos ligar ao Amazonas, né? Ao Amazonas. Sim, sim. A ponte sobre o rio, vai para o Amazonas. Vai para o Amazonas, né? Que chega ali o Maitá, que é uma cidade bonita. Justamente, que atravessa aí sobre o Rio Madeira, certo? Isso. Travessia do Rio Madeira. Então, esse mapinha é em andamento. Então, tem licitação, daí é só para mostrar, a gente trouxe esse mapa para mostrar esses programas que eram programas a serem entregues no futuro, que já foram entregues, boa parte deles, certo? Isso. Vamos lá. Temos aí, ó, usina de Santo Antônio também, que aqui está como obra em andamento, mas já foi entregue, certo, professor Jorge? Foi entregue. Temos a de Giral também, que já foi entregue. Isso. Exatamente. Beleza? E depois você pode observar os outros projetos aí, de acordo com a legenda neste mapa. Pronto. Aí a gente vê já a imagem, né, da usina do Madeira, né, lá em Giral. Como a gente está falando, né, uma obra do PAC. Com certeza. Beleza? Traz só essas imagens para mostrar, né, os projetos. Outra, ó. A usina sobre o Madeira, aqui em Porto Velho, lá no Santo Antônio, né, também obra do PAC. São obras de infraestrutura a nível de planejamento estratégico para o Brasil, não só para Rondônia. E quando fala lá, aceleração de crescimento, realmente para promover, né, fomentar esse crescimento, né, a partir dessas produções energéticas, integração de rodovias, né, melhoria das pontes, né, que vai facilitar o escoamento, transporte na região, né, o escoamento da produção. Legal. E aí também temos aqui o terminal hidroviário do Cainágua, ali perto ali do bairro do Triângulo, Rogério. Então a gente consegue ver esse terminal hidroviário, onde há um escoamento de produção também. Olha aí, ó, outra ponte também, ó. Ponte sobre o Rio Abunã. Então foram muitas obras, né, que foram feitas aqui em Rondônia e melhorou, né? Melhorou, a situação geral da infraestrutura e a logística. Lógico. Da interligação do nosso estado. Porque assim, a gente tem que lembrar o seguinte, galera, vem aqui, ó. Hoje, para a gente falar sobre competitividade, professor Jorge, no mercado aí internacional, não é só produção, não é só produzir, plantar, de repente eu vou fazer pasto, montar pasto, aumentar minha produção na pecuária. Existe toda essa questão aí da logística necessária, né, para o desenvolvimento. Então, a logística ela é de suma importância para um Estado, para um país garantir o quê? Esse progresso, esse crescimento econômico. Essa logística aliada à infraestrutura que deve se ter. Energia, né? Energia, ponte, infraestrutura, né? Energia, ponte, estradas pavimentadas. Inclusive, nós falamos isso na aula passada, né, que a espinha de peixe, onde todas se interligam e chegam até a BR para escoar a produção. Isso é logística. É logística. Então, esses projetos foram importantes, são importantes. Hoje tem outros projetos que muitas das vezes já pode ter mudado, até ter mudado de nome. Isso. Outros projetos, mas que são importantes, né? Que são políticas públicas que promovem aí, de certa forma, o crescimento, o avanço do município, do estado e do nosso querido Brasil. Beleza. É isso aí, galera. Então, a gente para agora, por enquanto, né? Mas já a gente volta com essa galerinha
top de linha do primeiro ano. Pra fazer o resumão, né? A nossa aula de revisão. Isso. Fechou, galera? Valeu, até mais. Forte abraço.